na alegria de estarmos reunidos nesse presente de Jesus, porque a luz como que nos ilumina, a atmosfera espiritual a gente sente. Numa hora de dificuldades incríveis da terra, somos convidados a conversar sobre o Consolador prometido, a como vamos auxiliar através do nosso pensamento positivo, da nossa conexão com Jesus, com Deus nosso Pai, a auxiliar o nosso querido planeta, tão sofrido por nossa incompetência, tão esquecido nas possibilidades de defesa, mas agora mais consciente vamos auxiliar a mudança dessa atmosfera. Existem várias dimensões, ou como diz Mário Quintana, são duas cidades, uma cidade azul e dourada e linda, os homens caminham felizes, risonhos, não existe dor, não existe ratos, problemas são resolvidos. Mas a outra cidade é necessidade e dor. Os homens caminham com dificuldade, existem ratos, insetos venenosos, existe dor. Mas, diz o grande poeta, eu estou interpretando, não consegui memorizar, mas não existem duas cidades, existem várias dimensões, e cada um se coloca na dimensão que lhe é própria, que escolhe, que para ele é a mais eficiente para conseguir a felicidade possível na Terra, que é uma felicidade maravilhosa, que consiste em compreender essa doutrina que Jesus nos trouxe, que enfrentou na cruz com dificuldade e vitória, e que depois ele, que exemplificou tudo, nos exemplifica que a morte não existe, que ninguém perde alguém, que os nossos queridos continuam, que os reencontros continuam, que famílias se unem novamente para aprenderem a arte de bem viver. Não viemos para pagar dívidas, não viemos para sofrer. Jesus deixou claro: sois deuses, sois luzes, sois o sal da terra. Viemos para salgar a terra, viemos para aprender a ser felizes, colocando a nossa felicidade não nos bens materiais ilusórios, não no desejo de um corpo físico perfeito, porque o instrumento de trabalho vai se dissolver na terra, no desejo de melhorar o nosso espírito, a nossa expressão espiritual. E através das famílias, a célula da sociedade que o país se desenvolve, das várias famílias, das vários países que o planeta se desenvolve. E devemos esse desenvolvimento ao nosso planeta Terra, escola, hospital, local de tratamento, nosso querido planeta azul, que partilha, que compartilha com trilhões de planetas, como já dissera nosso irmão Jesus de Nazaré, numa época em que, se dissesse isso na Idade Média, seria morto. Na casa do meu Pai existem muitas moradas. E como receber reencarnantes preparados para a vitória, sem compreender esta verdade libertadora? Não existe raça, não existe cor, essa preocupação com o estilo europeu, cabelo louro, olhos azuis, tolice que somos crianças tolas e pequenas. Existem irmãos que se expressam amarelos, azuis, um olho, dois olhos, uma boca sem necessidade de boca pelas condições telepáticas. É preciso crescer. O convite é a criarmos famílias felizes que produzam indivíduos felizes. O bebê vem à Terra como um pingo de luz, recebeu tratamento para a vitória,
Não existe um indivíduo condenado a agir errado. Sempre existe ao nosso lado Kardec, capítulo O Anjo da Guarda, Livro dos Espíritos, um espírito melhor do que nós, nos auxiliando na vitória do nosso nascimento até o nosso desencarne, e às vezes continuando a auxiliar depois do desencarne. E do que essa criança linda, ou mais linda ainda, com problemas vários, problemas que são muitas vezes lições pedidas. Por exemplo, Jerônimo Mendonça, o gigante deitado, eu diria o gigante em pé. Jerônimo Mendonça, aos 16 anos, se expressou numa doença de distrofia muscular. Os músculos como que não funcionavam mais. Ele, se não estivesse bem preparado, quando o indivíduo reclama, diz o Livro dos Espíritos, é que em geral a lição foi imposta, ou ele esqueceu. Quando o indivíduo aceita a prova e produz mais, é prova de que foi escolhida. O grande Jerônimo Mendonça, pela grandeza, por nunca reclamar, deitado numa máquina, incapaz de tomar um copo d'água, de ir tomar um banho, nunca reclamou. A voz linda de Jerônimo foi conservada e ele a usava para consolar, para atender os que sofriam, para fazer palestras animadoras, e ainda criou uma creche para lidar com essas crianças. E em torno de Jerônimo, sozinho ele não venceria, não poderia ir às casas espíritas, não poderia segurar o telefone. Havia uma família, além da família biológica, a família espiritual, assim eu diria, porque Kardec divide as famílias em biológicas quando se unem por interesses materiais vários, mistas, alguns elementos mais esclarecidos e outros mais necessitados. Herculano diz: no meio dessa família nasce o hóspede indesejado, um parente difícil, e a família tem que se unir para fazer do hóspede indesejado um hóspede relativamente desejado. E nessa hora aprendemos que só o amor constrói e só o amor modifica. Eu encontrei uma vez uma parente muito difícil, com a carinha sempre enfesada, e nós combinamos, dizíamos: que sorriso lindo você tem. E de repente ela aprendeu a sorrir, e de repente ela aprendeu a não reclamar tanto. Sempre reclamou um pouco, mas diminuiu as reclamações. Mas toda educação se faz pelo exemplo. Jesus deu exemplo de trabalho, trabalhou até os 30 anos. Jesus deu exemplo de humildade. Podia nascer entre os ricos judeus, vestidos lindamente com ouro e prata. Podia nascer entre os romanos poderosos, que mandavam em grande parte da terra. Não, ele quis nascer entre os judeus, que na época, graças ao trabalho de Moisés, que preparou a vinda de Jesus, olha como foi difícil, que preparou a vinda de Jesus. Ele veio à terra com uma família, ele que é todo poder e luz, mas para melhorar a sua performance na terra, com uma família maravilhosa, de espíritos especiais, como lembra o querido André Luiz no seu livro Mecanismos da Mediunidade. José, o pai, que ensinou a ser carpinteiro, porque a Bíblia já diz, tradução, João Ferreira de Almeida, Bíblia Católica: mãe, ensina teu filho uma profissão, para que ele não se torne um ladrão. Jesus, criança,
diz um dos pesquisadores, são tantos, Rodrigues Álvares, aquele psiquiatra, daqui a pouco eu lembro o nome, Geoffrey, Renan, do tempo de Kardec, é o homem mais amado, o homem mais documentado, Jesus de Nazaré, o modelo de homem ideal. Trabalhou até os 30 anos. Depois começou a pregar. Doce, meigo, amor em ação. Mas o amor traz firmeza. Os psicólogos e psiquiatras dizem, como Ana Beatriz Barbosa, se não houver limites para a criança, limites racionais de amor, ela não se sente amada, ela fica perdida. E num dos livros de psicologia existe a história de uma menininha que não sabia o que fazer, porque os pais diziam para ela, com medo de serem autoritários, amor não é autoritário, amor é suave, doce e mais firme. Diziam para ela, a que hora você quer dormir? A que hora você quer acordar? O que você quer fazer? A menininha tinha 6 anos, ela se viu perdida. E de repente ela precisou, felizmente os pais a levaram, a uma consulta psiquiátrica, depois de um trabalho com psicóloga. Como diz Ana Beatriz Barbosa, observa seu filho, se houver algum problema, já leva um especialista e primeiro a casa espírita, na qual existe uma plataforma de auxílio aos reencarnantes. Esta é a finalidade do Espiritismo. Ensinar o sentido da vida, a arte de bem viver, a arte de ser feliz, ou como diz o querido Roberto Carlos, eu quero ter 1 milhão de amigos, para mesmo assim poder cantar. E diz ainda, é preciso saber viver, é preciso saber viver. E ai dos nossos filhos se não receberem o nosso exemplo. E os nossos filhos precisarão de muito auxílio se o casal, pai e mãe, não souberem exemplificar amor, tranquilidade, capacidade de uma convivência, unidos ou separados de uma convivência harmoniosa. No livro O Consolador, Emmanuel diz isso, que quando houver ameaça física ou psíquica, até o casal pode se separar, adia a convivência. Mas o que não pode é ficarem brigando dentro do lar. No livro As Raízes Douradas do Crime, o Dr. Luiz Ângelo Dourado, não se fala em religião, não é livro espírita, entre parênteses, sendo. O Dr. Luiz Ângelo Dourado vai na prisão de Niterói atender a um preso que matou um desconhecido na rua com uma facada. Mas ele é louco. Quando o Dr. Luiz Ângelo Dourado começa a chegar nas raízes neuróticas do crime, e ele diz, 90% dos criminosos são produto de famílias descontroladas, famílias que não sabem educar, famílias que não se respeitam. E ele descobre que Luiz Ângelo Dourado foi uma criança infeliz, considerado retardado. O Dr. Luiz Ângelo descobre que ele tem inteligência acima da média. O que desequilibrou Luiz Ângelo Dourado? O casal, o pai e a mãe. Preparado para a vitória, ele reencarna e encontra 2 loucos como pai. Ele tinha tanto medo que eles se matassem, que na escola ele não conseguia prestar atenção em nada. Não conseguiu aprender a ler direito, porque estava focado em casa. Quando voltava para casa, começavam as brigas e se atacavam pai e mãe.
dando um mau exemplo de violência, de intolerância. E o menino começou a orar. Mas qual era a oração de uma pequena criança de 8 anos? Ele pedia a Deus: leva meu pai ou minha mãe para eles não se matarem. Ou, Deus, faz alguma coisa que eu não aguento mais. Olha como ele veio preparado. Os pais se separam e ele pensa: graças a Deus, obrigada a Deus. Continuam a brigar à distância. Que dois indivíduos difíceis. E Luiz Ângelo foge do lar. Depois encontra uma moça, casa e tem um filhinho que ele ama. Mas provavelmente ele é médico. Isso o doutor Luiz Ângelo não diz. Ele ouve vozes, ouve risadas. Precisava do auxílio de uma casa espírita. Precisava fazer o tratamento para ele mesmo e para esses companheiros de trabalho desencarnados em desequilíbrio. Por que agiam sobre o menino, agora moço? Problemas do passado. No convite ao perdão está a frase no Evangelho segundo o Espiritismo: morto o cão, não acaba a raiva. E realmente, se o cachorro raivoso morde, é preciso tomar injeções contra a raiva. No nosso caso, a injeção é o pedido de perdão, o comparecimento à casa espírita, que permite a nossa libertação, mas sobretudo a libertação daqueles que não nos perdoam, esquecidos do querido Jesus. Sempre Jesus: atire a primeira pedra àquele que estiver sem pecado. Há muitos anos, antes de acordar, assim que eu acordo, eu falo: todos que eu feri no passado, perdoem. Eu era ignorante, mas que vocês também se lembrem que feriram muitos no passado. E que todos temos que dar as mãos para nos perdoarmos uns aos outros e a nós mesmos, para caminharmos para a luz. Aí, ouvindo a minha filha, ouvindo a monja Coen, que ela gosta muito, e eu respeito a monja diz a mesma coisa, só que ela é interessante, ela vai fundo, ela fala: temos que perdoar aqueles que magoamos em eras imemoráveis. Que não... Lá no fundo mergulha. Eu falei: muito boa ideia. Vamos mergulhar nos tempos, porque éramos mais difíceis então, e perdoamos. Mas o menino não sabia, José não sabia de nada disso, estava perdido. E um dia que ele ouviu muitas risadas e vozes, talvez até tivesse um processo de esquizofrenia. E hoje os recursos médicos e espíritas permitem uma vida normal. Mas ele estava sem tratamento, ainda não conhecia o Dr. Luiz Ângelo Dourado. E ele ouvia muito barulho e de repente ele se pega com uma faca para matar o filhinho. Ele fica horrorizado com o desequilíbrio dele e foge para a rua. Quando ele vai correndo, ele derruba um senhor. E o senhor diz para ele: filho, o que você está fazendo? Ele lembra do pai. Como que vê perturbação o rosto do pai sobre o rosto daquele senhor, e desce a faca no peito do senhor. Mas é a salvação dele, porque é recolhido na prisão de Niterói e recebe a atenção, o tratamento do Dr. Luiz Ângelo Dourado. Infelizmente o doutor não conta o fim da história, mas eu criei um fim para eu mesma. Ele consegue se recuperar. O auxílio espiritual é grande, mas a cada pai, a cada mãe será perguntado: que fizeste da criança que te foi confiada? Apresentaste uma visão espiritual? O materialismo é a maior causa de desânimo,
decepções, desequilíbrios vários, tendências suicidas. E apareceu um moço dedicado à meditação, Dr. Richard Davidson, professor universitário em 2 escolas dos Estados Unidos. Ele ficou preocupado com o cérebro doente. Ele diz: por que o homem sempre se desequilibra? Por que tanta maldade, tanto egoísmo? Isso não está certo. E faz um trabalho bonito. Ele gosta muito de ir à Índia meditar. Aí ele vai visitar o Dalai Lama. O Dalai Lama diz: parabéns, doutor. O senhor fez um trabalho magnífico sobre o cérebro doente. Mas agora, por favor, verifique o cérebro sadio. O que torna um indivíduo feliz apesar de ter problemas? O que faz o indivíduo amar ao próximo? O que consegue tornar o cérebro sadio, Dr. Richard? E o doutor atende ao pedido. E ele verifica primeiro que é preciso educar as crianças para o bem, que é preciso ensinar através do exemplo. Os pais primeiro têm que se educar, ou vão todos na casa espírita, na evangelização indispensável das crianças, nas palestras para os pais adultos, e vão trabalhar os corações ainda em desequilíbrio, alegoricamente falando, as mentes ainda egoístas, mais preocupadas consigo do que com o próximo. E o Dr. Richard criou um teatrinho, e a pesquisa consistia em chamar bebês, 2, 4 aninhos, e o que ele viu encantado? Que crianças muito pequenas, a maioria deseja o bem, bate palmas para o herói e chora quando vê o vilão, aquele que aparece, chuta o cachorrinho, xinga e empurra o amigo. Eles não gostam. Então o Dr. Davidson falou: eles já vêm com propensão ao bem. Existe uma força que os impulsiona ao bem. Agora, essa força tem que ser trabalhada. Aí dizem alguns: mas podia explicar através do ser do corpo de Kardec. Depois eu vou dizer: mas essa força não está no cérebro. Calma, livro não espírita, a mesma linguagem de Kardec. Não fala isso que eles rejeitam. O cérebro que se transforma. Neurocientista brasileiro, eu não acredito, não, já que vocês gostam de americano, neurocientistas norte-americanos, professores universitários nos Estados Unidos, Dr. Barrita, vários doutores coordenados pelo Dr. Norman Dodge. Então eles descobriram a mesma coisa que Kardec descobriu através da orientação da equipe do Espírito da Verdade, que só Kardec teve. Por isso, quem diz que Kardec está superado errado, trata de estudar, de pesquisar para não falar bobagem. O que o doutor descobriu? Cérebro que se transforma. Do 0 aos 9 anos, o cérebro tem grande plasticidade. Então, nós não somos o corpo físico, nós não somos o cérebro, nós somos a mente extrafísica, como também diz o Dr. Joseph Heine, mostrando a atualidade de Kardec na parapsicologia. O pensamento, diz o russo Vassiliev, que quis dizer que Heine estava errado e não conseguiu. Então ele diz: é uma energia desconhecida que nada consegue deter, nem barreiras elétricas, nem eletromagnéticas. Espiritismo te ajuda, Vassiliev. Somos pensamento e vontade, somos inteligências imorais do universo, somos indestrutíveis, preparados a cada encarnação para a vitória.
O amor cobre a multidão de pecados, só que existe consequência. Quando agimos contra a lei, nós mesmos, tendo dentro de nós as leis naturais, as leis de Deus, não nos perdoamos, até conseguirmos apagar os nossos erros. Então está lá, o bebê com uma plasticidade inimaginável, incrível, preparado para a vitória, aprendeu muita coisa no mundo espiritual. Chega na Terra, mau exemplo, ambiente desastroso, nas escolas, cartilhas pornográficas, indução às drogas, indução aos desequilíbrios sexuais. Diz Piaget, crianças têm que ser respeitadas. Crianças não podem ser tratadas com adultos. Mesmo para aprender a ler e escrever existe uma fase. Interessante. Apresentam barbaridades contra a educação infantil e uma voz não se levanta contra. E quando uma voz se levanta, a resposta é terrível. Liberdade de pensamentos. Liberdade é saber equilíbrio emocional. Liberdade é fazer com que os impulsos instintivos do passado sejam controlados pela razão. Liberdade é seguir os ensinamentos de Jesus de Nazaré e de Kardec, que veio para colocar os pingos nos is, porque deformamos os ensinamentos de Jesus e não podemos repetir a dose, deformando por nossas ideias os ensinamentos. Existe consequência. O céu e o inferno é verdadeiro. Janine e Herculano não fariam uma tolice dessas. Existe esboço do céu e inferno na Revista Espírita. Assim, todos os ensinamentos de Kardec estão esboçados na Revista Espírita e formam um bloco único. Quando o pensamento contraria o trabalho de Kardec, é único num livro só. Foi detectado por Herculano. Herculano sofreu por isso, mas finalmente foi provado, porque o erro estava só no livro. Não vamos jogar pedra na instituição maravilhosa que nos ampara, que divulgou a doutrina e que faz um trabalho lindo. Errar é humano, perdoar é divino. Um outro erro com o Evangelho, do mesmo jeito, surgiu só numa opinião. Aí Chico pediu ajuda a Herculano e os dois conseguiram esclarecer o problema num livro lindo, Na Hora do Testemunho. É para isso que estamos na Terra, agora para divulgarmos a doutrina espírita, para exemplificarmos famílias mistas caminhando para o espiritual. Se há problema entre o casal, existem especialistas para conversar com casais. Mas existe o que é indispensável, porque não somos um homem mutilado. Herculano diz, a ciência mutilou o homem. A ciência jogou fora o espírito e tentou explicar tudo pelo corpo físico. E não dá. Somos um homem integral, o homem trino. Espírito nos expressando no nosso estágio de evolução no perispírito e reencarnados no corpo físico. Como explicar as diferenças psíquicas entre irmãos gêmeos, univitelinos? Como explicar essa personalidade diferente? Livro dos Espíritos, não se herda a personalidade, o psiquismo. Cada um constrói seu destino através das várias encarnações, com auxílio de espíritos afins. É a lei. E se a criança consegue, do 0 aos 9 anos, estimulação moral, como diz o Dr. Roberto Calil, quando fala sobre necessidade de perdoar. Não estou falando em religião, só agora, porque adoro falar em ciência, filosofia e religião, o processo do conhecimento, o triângulo divino de Emmanuel. A criança precisa
gravar, a linguagem não é essa, eles falam, precisamos, através da estimulação moral, livre o cérebro que se transforma, não é espírita, vem dos Estados Unidos, traduzido no Brasil. Precisamos estimular que criamos agora as palavras deles, mapas iluminados que provocam um comportamento melhor na própria criança. Em vez de criarmos esses mapas iluminados, permitimos uma indução às sombras, uma tentativa de legalizar drogas, de legalizar aborto, de legalizar tudo que é contra o desenvolvimento psíquico saudável do indivíduo. Temos que ensinar disciplina, ternura, liberdade com responsabilidade, amor ao próximo e a nós mesmos. Parece tão fácil e, mais importante, essa plasticidade incrível do cérebro que faz a criança agir como uma esponja, assimilando o conhecimento. Olha a importância do comportamento dos pais. Tudo está sendo, assim como José, do livro As Raízes Neuróticas do Crime, entrou em desequilíbrio, outros que vêm de famílias bem formadas têm um auxílio maior, se bem que tem espíritos tão maravilhosos que superam as deficiências da família, mas é querer muito. Aquele ator Deep, que agora a ex-mulher processou, lindo, ele conta, me doeu o coração. Ele diz: minha mãe usava drogas e era uma mulher horrível. Ele sofreu muito na infância e conseguiu superar de certa forma. Mas com quanto sacrifício, pobre criança! Quantas vezes os seus olhinhos se arregalaram, pensando por que só a mãe dele se arrastava pelas ruas e não vivia sem drogas. Os filhos não são nossos, diz o poeta Khalil, os filhos são de Deus, eles são nos dados por empréstimo. Mas como não agir com amor, se amamos as plantas, os cães, os gatos? Cada um, diz o livro dos Espíritos, tem um foco virado para um amor. Para um é a música, para outro é o livro. Mas temos que colocar em primeiro lugar o nosso irmão, o ser humano, os nossos filhos, o nosso lar. E só nessa época de confusão do mundo, com o Evangelho no lar. Uma vez por semana, desliga a televisão. Aliás, umas novelas tão absurdas e tolas. Desliga a televisão uma vez por semana, combina um horário que ninguém veja a novela. Faz uma prece e depois lê um trechinho do Evangelho, não precisa ler 3 páginas. E a família participa. Ah, o bebê também, claro, meus 5 participavam desde bebê. Eles adoram. Outro dia eu vi numa igreja um cão evangelizado deitado ouvindo a missa. E o cão adorava a missa. Ele ficava com a carinha parada. Eu falei: olha, lá em casa os cães, as crianças sempre assistiram o bebê. Agora não faz evangelho de 1 hora. Prece não é palestra. Palestra pode levar mais tempo. Prece, evangelho no lar, é mais rápido, ainda mais quando tem crianças pequenas. Lê um pequeno trecho, criança adora comentar. Às vezes fala bobagem, a gente finge que não percebe. Mas eles vão... Tanto adulto fala besteira, eles ainda têm direito. Eles vão também se desembaraçando. Eu lembro que lá em casa, uma vez por mês, tinha as tertúlias para os vizinhos, como meu pai e minha mãe adorava agregar vizinhos. Para os vizinhos não espíritas, é para estudar literatura. Naquela época havia mais tempo, o trânsito não era tão ruim. E todos os que compareciam, quase todos viraram espírita, tenho testemunha.
Assunção de Luca, presidente da Casa do Caminho, e tantos outros. Ou seja, não se falava em espiritismo, mas a linguagem é a mesma. O convite ao bem, o respeito ao próximo, é como essa poesia linda de Mário Quintana. E recitávamos toda a criançada da vizinhança. Eu lembro meu irmãozinho, mais novo que eu, de 5 anos, ele dizia: a morte me espera, tenho um remédio e uso muito bem. Compro uma panela, entro dentro dela e tapo muito bem. A morte chegará e dirá: aqui não tem ninguém. O caso é bem pensado, vou contar a mais alguém. Aí, lindo Herculaninho, não posso esquecer. E aí depois vinha a explicação do pai ou de alguém a quem ele pedia sobre a inexistência da morte, sobre a ressurreição de Jesus. É uma delícia, nós nos acostumamos. E eram muitas crianças, meu avô ficou viúvo, veio com 6 filhos, não podia ficar sozinho, era pai da minha mãe. Então era um quarto para os homens, um para as mulheres e um para o casal. Maravilha! Quando ia haver confusão alguma, minha mãe falava: vamos sentar fazer o evangelho. Já! Sentar, fazer o evangelho. Aí nós aprendemos: olha, não vamos brigar, senão vamos ter que fazer 10 vezes o evangelho. Uma vez por semana era obrigatório, mas desequilibrou evangelho. E todo mundo cresceu mais ou menos, considerando um mundo difícil hoje. Garanto que melhoramos, do lado de lá vamos ver, com alegria, com bom humor, com fé em Deus e fé divina. O casal, meu pai e minha mãe, viveram sempre muito bem, mas depois alguns de nós encontraram dificuldades. Maridos completamente diferentes, mulheres completamente diferentes, mas com o auxílio da prece, do passe, da desobsessão, havia capacidade de um equilíbrio, de uma tranquilidade espiritual para as crianças, de um respeito de um casal para o outro, que vai nos seguir através dos séculos. Amigos para sempre, como o Evangelho convida. Perdoamos. Não desejamos, muitas vezes, algum dos casais, voltar como marido e mulher, mas pode voltar como mãe e filho, pode voltar como irmãos. Aí uma amiga minha diz: nem me fala isso, eu não perdoo. Se me mandarem 10 vezes voltar como o meu ex-marido, como qualquer familiar, eu não aceito. Aí eu ri, porque eu lembrei de um livro do Valdo Vieira, na psicografia de Balzac. Aparece a heroína, que é uma praga. Ela descobre que o pai, que era casado com outra mulher, tinha outra família, se nega a reconhecê-la como filho, numa época que não tinha DNA. Ela fica revoltadíssima e vai se vingar do pai. Faz barbaridade, namora o próprio irmão, o pai sabe que ela é irmã do irmão, deixa o senhor louco, coitado, até desencarna mais cedo. Aí ela desencarna e quer chegar lá toda vitoriosa. Aí dizem para ela: você pode escolher esta lição melhor. Você vai ver que lição você precisa, porque olha o que você fez, olha como você agiu. E começa a passar o filme. E ela, que assiste primeiro ao filme com ar de desafio, começa a correr lágrimas. Ela verifica as injustiças que cometeu com o pai, e principalmente com o irmão e com a mãe, que nunca lhe fizeram nada. E o próprio pai era um homem da sua época. Quando termina o filme, ela diz: estou pronta, aceito a lição e agradeço. A misericórdia de Deus é muito mais do que mereço. Então, é essa visão além do corpo físico. Não mais um homem mutilado, desesperado. Eu quero o corpo perfeito, e silicone aqui, silicone ali. Vai ser perfeito para a terra.
vai ser um pó perfeito, talvez, nem isso. E outro dia eu vi uma cantora querida, toda inchada. Ela pôs muita coisa no rosto, no corpo, e talvez a Covid tenha causado aquela infecção. Mas, meu Deus, quando o homem da terra criou a ideia de perfeição no corpo físico? Não dá. Outro dia, o filho de uma amiga, ela chegou com a boca enorme, que ela injetou não sei o que é, e tomava água e café e babava. Ele olhou, ele é muito calado, ele olhava, passava perto, aí ele não aguentou, eu estava próximo, mas ele falou na minha frente. Ele falou: mãe, por favor, aceita a velhice, dói menos, mãe. Ela disse: não, enquanto eu puder é ácido, não sei o que, é não sei o que. Eu falei: meu Deus do céu, que apego a este corpo lindo, instrumento de trabalho que merece todo o respeito. Mas assim como eu não posso levar para o caixão um computador achando que vou usá-lo no mundo espiritual, o nosso corpo físico vai ficar na terra e nós partiremos. Eu brinco, lá ou lá. Aqui eu vou ter 1 milhão de amigos e mesmo assim, como diz Roberto, poder cantar. Lá, talvez cursos melhores. Cada um escolhe através do seu comportamento. O livre-arbítrio possibilita escolha, mas todos nós temos a capacidade de nos tornarmos melhores, porque somos deuses, porque somos luzes, porque temos irmãos em trilhões de planetas, mais do que trilhões de irmãos, porque dentro de nós o Criador colocou as sementes da virtude. Esse desafio maravilhoso chamado família, nos encanta. E nesse encontro presente de Jesus, depois de quase 3 castigos de pandemia, alguma aprendizagem precisávamos resolver. Talvez não estivéssemos dando valor a essas oportunidades maravilhosas de ligação com aqueles que nos amam, com a nossa família espiritual, com aqueles que ainda nos olham de lado, estudando-nos, tentando ver se realmente melhoramos ou se continuamos grandes fingidores. E, sobretudo, na família, o reencontro com o hóspede indesejado. Emmanuel diz: às vezes uma mulher apaixonada pensa ter encontrado um príncipe encantado, para depois, só depois, verificar que ele não era um príncipe. Eu digo que o príncipe caiu do cavalo, literalmente como Paulo de Tarso, só que não encontrou ainda Jesus. E de outras vezes, diz Emmanuel, é o homem que sonha encontrar uma princesa, apaixona-se e casa, para depois, só depois descobrir que não era uma princesa, eu diria era uma bruxa. Atormentava o coitado do homem. Mas sempre que isso acontece, Emmanuel diz, se houver ameaça física ou psíquica, é melhor que se separem e continuem amigos. Agora, não vão se separar, como eu já vi um caso triste, nessa incrível família do século XXI, um casal de jovens, que as brigas eram constantes, o casal tinha só um banheiro. É comum no início do casamento. E começaram a brigar por quê? Um apertava muito o tubo da pasta de dente, outro deixava cabelo caído na pia. É ridículo. Dificultaram a vida, tiveram que devolver, vender a casa e dividir o dinheirinho, em nome do quê? De uma ignorância, de uma intolerância, de uma falta de capacidade de conversar. Existe o diálogo
e nada educa mais do que o diálogo. O casal tem que sentar, se for muito difícil o casal. Ontem ainda o querido Rossano falou que ele já conhece o casal quando a mulher chega e começa a falar baixinho e põe a culpa de todo o sofrimento no marido. Seria maravilhoso fazer isso se não fosse uma hipocrisia, porque quando um não quer, dois não brigam. Então o que está faltando? Entendimento, paz e, como diz Emmanuel, ou unidos ou separados se considerarem irmãos pela eternidade. Ah, mas não quero vê-lo nunca mais. E aqueles que você castigou no passado, se agirem da mesma forma, se todos viessem cobrar pelos erros cometidos, e acontece talvez o que tenha acontecido com o menino José, que se tornou um assassino, e acontece o que seria de você e deles se o mesmo acontecesse com ele. Então, o método didático de Deus, nosso Criador, gratidão eterna, é magnífico. Não conseguiríamos imaginar se não existisse. Nascemos, formamos famílias, grupos, que se fortificam para sobreviverem da melhor forma. Agora, na guerra da Ucrânia, doeu meu coração, porque separaram os homens que ficaram para a guerra e as famílias foram para sobreviverem. E eu falei, o que o mundo pode fazer nessa hora? Orar. A grande família, porque somos uma grande família universal. Por enquanto já conseguimos abranger no mesmo amor quase os nossos irmãos do planeta Terra. Orar. Orar por essas famílias que estão separadas, cujos membros muitos desencarnaram incrivelmente nesse século de sombra e luzes, onde as sombras estão como que num último grito, nessa época de mudança, de transição, estão gritando com medo de perder o poder que acham que tem no planeta Terra. Oremos pelas sombras e quando orarmos, crendo em Deus, Senhor do Universo, como diz o Livro dos Espíritos, pergunta primeiro, o que é Deus? Inteligência suprema do universo, causa primária de todas as coisas. E quando Deus impõe limites, lembremos o caso de Hitler. Os limites acontecem. Existe um limite em todo o livre-arbítrio. Oremos por nossas famílias na terra, pelos jovens que vieram para auxiliar a vinda do mundo de regeneração. Fiquei feliz ontem com o jeito especial de Rossano para falar com jovens. Ele mesmo é um jovem, ele anda meio pulando, lindo, lindo. E é isso que nós precisamos, conversar com os jovens, não ao desequilíbrio pior do que os homens bárbaros, não ao desequilíbrio em relação ao corpo físico, jamais ao desequilíbrio em relação ao nosso próximo. Deus nos criou para sermos felizes. Música do Padre Marcelo. Deus quer nos ver sorrindo, mas só poderemos sorrir aqui ou em qualquer ponto do universo que nos acolhe, este universo iluminado, se praticarmos o bem, se estudarmos o Consolador prometido, se respeitarmos os ensinamentos de Jesus de Nazaré. Muito obrigada.